Olá pessoal, tudo bem? Semana tá meio puxada, né? Prova, mas aí a prova vai ser legal porque com essa revisão, acredito eu que você vai tirar nota boa. Vamos começar? Bem, gente, o último TD, já faz um pouquinho de tempo, né? Por causa do feriado. O último TD, eu tinha colocado aí um TD de revisão bem legal e algumas questões bem bacana de se responder. Então começamos o seguinte. A primeira questão, a respeito da representação do espaço geográfico nos mapas, avalie as proposições a seguir. Então veja bem, esta questão ela vai falar sobre as características do mapa. Então vamos ver lá no item 1. Os mapas são instrumentos de comunicação e servem para representar graficamente uma dada área do espaço terrestre. Certo? O mapa é isso, ele vem ser uma representação gráfica da realidade num papel. Vocês já viram isso. Segundo item, o objetivo dos mapas e cartogramas é representar com fidelidade todas as informações presentes na superfície terrestre escolhida? Não, eu não sei se vocês se lembram, mas uma vez eu falei para vocês que os mapas apresentam deformidade, certo? E quem representa com fidelidade ou fielmente é o globo, não é isso? O terceiro, os mapas temáticos recebem esse nome porque são classificados de acordo com a temática específica que pretende representar. Assim sendo, um mapa pode ter como temas fronteiras e limites, a distribuição da população, o modelado do relevo e outros. Marque a opção que corresponda na devida ordem ao acerto ou erro de cada uma. Bem, gente, nessa terceira, os mapas recebem o nome. Então, são mapas temáticos, né? E eles representam cada assunto que você quer representá-los. Então, o item correto é o item C. Quem acertou, né? Beleza. A segunda questão, mais uma vez sobre os mapas, ela vem dizendo o seguinte: são mapas que representam produção do espaço econômico, isto é, as atividades econômicas de uma determinada área, bem como a distribuição de dados específicos ou estatísticos, perdão. Por exemplo, a receita financeira dos estados brasileiros, o índice de população economicamente ativa, o PEA, de uma região. A que tipo de mapa refere-se o fragmento acima? Bem, gente, trata-se de um mapa temático e ele traz, por coincidência, o nome já, as atividades econômicas, não é isso? Então, o item D. Parabéns aí quem acertou. Vamos para o terceiro. Analisamos um mapa do Brasil que tem como tema a distribuição da população por estado. Podemos verificar que a concentração populacional nos estados da região sudeste, como São Paulo e Rio de Janeiro, é bem mais elevada que nos estados da região norte, como Roraima e Amapá. Neste caso, que tipo de mapa é objeto de análise? Veja bem, a primeira coisa que eu tenho que prestar atenção, ele fala da distribuição da população. Porque ele vai fazer uma comparação entre a região sudeste e a região norte. Então, o mapa temático aí é o demográfico. A letra B. Parabéns novamente quem acertou. O pessoal aí está sabendo, viu? Quarta questão.
É um desenho que retrata um lugar ou uma porção determinada de um lugar. Superfície terrestre, um país, uma cidade, um bairro e etc. Representada no papel. Então, é claro e notório que todos já sabem a resposta. Esse desenho trata-se de um mapa. Então, essas três questões aí foram resolvidas e comentadas. Vamos para a quinta questão. A quinta questão, ele traz aí uma questão de relacionar as colunas e ele pede o seguinte: relacione os elementos do mapa às suas respectivas definições. Então ele vai trazendo aí o título, a escala, a legenda e a orientação. Então vocês vão ter que fazer essa correlação entre a primeira e a segunda coluna, ou a coluna de baixo, perdão. A relação matemática entre o espaço real e a representação do espaço no mapa já está falando, uma relação matemática, uma proporção matemática é a escala. A próxima, item 2 aí, a próxima, indica a direção e a localização por meio da rosa dos ventos ou de um elemento que indica o norte. Veja bem, aí trata-se desse meio de orientação que é o 4. Veja bem, gente, todo mapa ele vem com essa indicação, a indicação de direção, geralmente apontando para o norte, muitas vezes representado pela rosa dos ventos e outras vezes representado por uma seta indicando o norte. Indica o tema que será retratado no mapa. Veja que aí já foi questões passadas, mapa temático, não é isso? Que a gente viu que ele indica o tema que será retratado no mapa. Então, o título do mapa. Então, é o item 1. E a última representa o significado dos símbolos que aparecem no mapa. Esse significado trata-se das legendas. As legendas geralmente aparecem muitas vezes ao lado do mapa, indicando cores, indicando relação de quilômetros, relação de cidades importantes, de indústria, dependendo do tipo do mapa. Bem, gente, na quinta questão, o item correto é o item B de bola. Vamos para a sexta questão. É uma representação em miniatura do planeta Terra. Com seu formato esférico, representa a superfície terrestre de maneira mais fiel que o planisfério. Sua forma é arredondada, porém não permite a visualização de toda a superfície no mesmo tempo. Então, essa questão ele está colocando o seguinte: uma representação fiel da Terra em miniatura. Está relacionada com o globo, né? O globo é o que representa melhor no seu formato geóide da Terra. Já o planisfério, você tem uma visão geral, mas num plano, né? Como o nome já está dizendo, planisfério. Gente, beleza, vamos para a próxima. Bem, gente, sétima questão. Vamos lá? Marque V para as opções verdadeiras e F para as falsas, justificando que um mapa é um meio de informação. Veja bem que ele traz 3 características, certo? E você vai fazer uma análise, se é verdadeira ou falsa. No primeiro item, em uma luta armada, a interpretação de um mapa pode indicar o caminho a seguir ou o melhor lugar para se esconder, no caso de uma batalha perdida. Claro, olha essa função do mapa. Se esconder de um ataque, né? Procurar um lugar mais seguro, né? Isso é uma estratégia usada também, né,
pelo mapa. Vamos lá para frente. O mapa permite conhecer melhor o espaço, um terreno ou uma região, orientando na organização de roteiros de viagem. Muito bem, também está certo. Veja bem aí o pessoal que gosta de viajar, certo? O mapa é importante, né, para direcionar os roteiros, os lugares, para onde você chegar numa região mais próxima, né? Aí depois da pandemia, gente, mola, vamos viajar, não é isso? E eu digo para vocês, leve um mapa que também, muitas vezes o GPS sai do ar. Vamos para frente. O mapa é importante para estruturar diferentes formas de planejamento, inclusive para as guerras. Ok, está certíssimo. Gente, no primeiro item a gente viu isso aí. Olha, o mapa, ele vai mostrar muitas vezes, né, os lugares, né, militares do inimigo, os lugares onde são guardados o potencial bélico, as armas e etc., para poder eventualmente um ataque. E isso não prejudicando as vidas civis, né, povo inocente. Vamos para a oitava questão. É uma proporção matemática, ou seja, uma relação numérica entre o mapa e a realidade que se representa. Estamos falando de... Gente, eu me enganei aí, coloquei uma sequência aí fora do comum, mas foi porque para aproveitar e não salvei. Mas a resposta, você vai ver o seguinte, quando ele fala uma proporção matemática, né, você não pode desenhar o mapa do tamanho que é a realidade. Tem que procurar uma proporção matemática de redução. Aí no caso, a escala ela vai reduzir, né, a realidade numa folha de papel. Vamos para a nona questão. Leia o texto a seguir. É de fato que a observação do céu, desde muito tempo, esteve presente na vida das grandes civilizações antigas. Hoje, porém, não. Parece ser uma prática muito corriqueira a observação dos astros. Através da leitura do céu, nossos antepassados conseguiam prever a chegada de chuvas, se organizarem a respeito ao plantio e à colheita, e sabiam também o término de cada época do ano. As constelações eram e ainda são, para algumas comunidades, uma espécie de guia. Olha aí, gente, a importância, né? As constelações a gente viu lá no nosso livro, né? Que no nosso hemisfério sul nós temos o Cruzeiro do Sul, né, onde indica qual lado sul, né, que rumo tomar. Comparando as paisagens em que esses povos viviam e as paisagens das cidades atuais, qual é o método de localização moderno mais utilizado atualmente e que pode substituir o método citado no texto, aquele método antigo de observação das estrelas, né? Hoje está aí, hoje nós temos aí a tecnologia avançando, né? O GPS, né? Que no caso aí contém o que, gente? Que eu expliquei para vocês. Contém as coordenadas geográficas, as latitudes e longitudes, que localizam com precisão. Parabéns aí vocês que colocaram o item D. Vamos para a próxima. Olha aí o mapa. Nós temos aí, o mapa a seguir apresenta uma região da cidade de Manaus, né? Essa cidade aí de Manaus, ele representa aí um trechozinho dessa cidade. E normalmente vocês estão vendo uma seta escura ligando A a B. Bem, essa aí está medindo a distância. No caso aí, 5 centímetros. Então ele vai dizer o seguinte, calcule a distância real em quilômetro entre o ponto A e o ponto B, sabendo que a distância entre eles no mapa é de 5 centímetros. Já tinha avisado. Então existe um cálculozinho para você fazer aí. Acredito que vocês fizeram. Multiplicaram aí, né, esse valor, o total aí da escala gráfica que mostra aí de 0 a 220, né, metros, né? Então, você multiplicando 5 por esse 220 vai dar 100,
1.100 metros e fazendo como se diz, a proporção para quilômetro, tá aí, 1,1 quilômetro. A resposta C. E no próximo slide eu estou mostrando para vocês. Você deve efetuar os cálculos corretamente, multiplicando a medida entre os pontos 5 centímetros pelo valor da escala de 1 por 220 metros. Esse cálculo resultará no valor de 1.100 metros, que deverá ser convertido em quilômetros, chegando à distância de 1,1 quilômetro, ou seja, 1 quilômetro e 100 metros. Gente, os assuntos que foram abordados nesse TD, a definição mapa, a definição e suas características, função de um mapa, elementos de um mapa e escala. Pode ter certeza que cairá na prova. Para a próxima. Gente, eu adiantei aí a correção explicativa do terceiro TD de revisão. Esse TDzinho aí que eu passei já vai trazer assuntos novamente: mapas, definição e características, perspectiva de um mapa e elemento de um mapa. Vamos para frente. O que vem a ser um mapa? Olha o danado aí, de novo. Mas isso aí é pra gente nunca mais esquecer e tirar um 10 nessa provinha de vocês. O mapa é uma representação em escala reduzida de um lugar qualquer, em um plano, como uma folha de papel. Veja bem, o mapa é uma escala reduzida. É claro, gente, a gente não pode fazer um desenho, um mapa de uma região, de um país do tamanho que ele é. É impossível. Então precisa dessa escala, que a escala vai reduzir proporcionalmente o tamanho. Vamos para frente. A segunda questão. Explique por que a maioria dos estudos de geografia vem acompanhada de mapas. Olha, gente, os mapas são importantes aí no livro de geografia, principalmente. Então ele vai dizer porque essa forma de representação do espaço, que apresenta uma linguagem visual própria, é indispensável para a geografia. A geografia como ciência de informação, como ciência de localização, como ciência dos mapas e etc. A geografia é importante e por isso ela precisa dos mapas. Gente, terceira questão. Observe o mapa da página 49. Eu acredito que você viu lá e está observando esse mapa. Observou com cuidado. Esse mapa feito pelo belga Theodore Braille no final do século XVI, que representa a América do Sul. Então, eu estou pedindo aí para vocês me dizer 3 características sobre o mapa. Bem, gente, essa questão é uma questãozinha pessoal, mas eu quis colocar aí as representações que tem no livro. É uma das representações da América do Sul desde o período do século XVI, certo? Um mapa bem diferente, bem esquisito, para quem não trabalha com mapa, acha o mapa esquisito, mas esse mapa tem muitas informações, gente. Observe que tem muitas informações, até coisas assim, meio duvidosas. Comparando os mapas mais atuais, ele é o mais largo de leste para oeste. Se você for observar, você vai ver a largura dele, bem mais largo do que os mapas comuns. Nele vemos 2 brasões de armas, rosa dos ventos e as ilustrações de um veleiro e de um monstro do mar. Olha o absurdo, um monstro do mar. Vamos para a quarta questão. Elaborar um mapa é como fazer uma espécie de desenho explicativo bastante complexo, que apresenta de forma visual elementos que existem no espaço representado. Um mapa pode mostrar, por exemplo, ruas, avenidas e outras vias de circulação, estados e principais cidades, países, clima e agricultura, religiões predominantes em determinado país, entre diversos outros temas relacionados ao dia a dia das pessoas. Antes de produzir um mapa, é necessário conhecer muito bem a área a ser mapeada, sua dimensão ou tamanho,
os objetos que se quer representar e onde eles se localizam nesse espaço. Portanto, antes da elaboração de um mapa, é preciso fazer um levantamento e a identificação da área. Além disso, é necessário realizar também um levantamento topográfico, pesquisas de campo, isto é, visitar o local para observar e registrar medidas, fotografar, elaborar esboços e desenhos da área e fazer anotações. De acordo com o texto, é necessário fazer um levantamento fotográfico. O que significa? Gente, nós já vimos lá na nossa primeira aula desse capítulo que era um levantamento topográfico. E aí eu coloquei bem simples: pesquisa realizada em uma área da superfície terrestre que tem como objetivo descobrir as dimensões, as formas do terreno e outras características do local analisado. Você se lembra que quando eu falei para fazer uma visitação à área e fazer anotações, esse é o levantamento topográfico, a medida do terreno, as formas, a altitude e etc. Isso aí são elementos cruciais do levantamento topográfico. Vamos lá para a quinta questão, minha gente. Explique o modo vertical de se elaborar um mapa. Esse modo vertical, nós já vimos anteriormente que a melhor maneira de observar um mapa é de cima para baixo. Então, a resposta é assim. O mapa sempre é feito em perspectiva vertical, isto é, como se a área mapeada fosse vista de cima para baixo. Então, dessa forma, como a melhor forma de observar o mapa, é que dá uma ideia da visualização total dos lugares, certo? Vamos para a sexta. A respeito da representação do espaço geográfico nos mapas, avalie as proposições a seguir. A primeira: os mapas são instrumento de comunicação e servem para representar graficamente uma dada área do espaço terrestre. Certamente que esse item está correto. Vamos para o segundo. Os mapas temáticos recebem esse nome porque são classificados de acordo com a temática específica que pretendem representar. Assim sendo, o mapa pode ter como tema fronteiras e limites, a distribuição da população, o modelado do relevo e outros. Esses itens aí a gente já viu em outras questões. Também está verdadeiro. O terceiro item ele traz o seguinte: o objetivo dos mapas e cartogramas é representar com fidelidade todas as informações presentes na superfície terrestre escolhida. De forma alguma esse item está falso. Muito bem, quem representa fielmente é o globo terrestre, que vocês já viram, é o globo, né? Muito bem, gente, vamos para frente. Na sétima questão, é uma representação em miniatura do planeta Terra, com seu formato esférico, representa a superfície terrestre de maneira mais fiel que o planisfério. Sua forma é arredondada, porém não permite a visualização de toda a superfície ao mesmo tempo. Mas é fiel, né? Esse elemento aí é o globo, que está representado na letra C. O globo é a forma mais fiel de representação da Terra. E aí a forma da Terra, como todo mundo sabe, ela é geóide, não é isso? É uma esférica não perfeita, achatada nos polos. O pessoal aí está sabendo, quando eu explicava já dizia o que era. Parabéns, gente. Saudade de vocês. Vamos para frente. São mapas que representam a produção do espaço econômico, isto é, as atividades econômicas de uma determinada área, bem como a distribuição de dados estatísticos, por exemplo, a receita financeira dos estados brasileiros,
o índice da população economicamente ativa, o PEA, de uma região. A que tipo de mapa refere o fragmento acima? Cara, nós já vimos essa questão. Essa questão já foi resolvida no TD anterior. Então não precisa eu falar muito, que está representando espaço econômico, receita financeira, tudo isso aí está ligado à economia. Então, é um mapa, tipo de fragmento acima é econômico, né? Um mapa econômico ou mapa da economia. Vamos para a nona questão. Relacione os elementos do mapa às suas respectivas definições. E aí nós temos aí os elementos do mapa: o título, orientação, escala e legenda. Então, no primeiro item, a representação representa o significado dos símbolos que aparecem no mapa. Quem explica os símbolos no mapa é a legenda. Muito bem, gente, gostei. A relação matemática entre o espaço real e a representação do espaço no mapa, essa aí ninguém sabe não, que foi a escala que a gente já viu anteriormente, fizemos até exercício. Indica a direção e a localização por meio da rosa dos ventos, ou de um elemento que indica o norte, também já foi dito, gente. É o item 2, que é a orientação. Essa orientação muitas vezes é representada pela rosa dos ventos e uma seta indicando o norte. E o último item indica o tema que será retratado no mapa. Esse aí é representado pelo título do mapa. Nessa questão anterior a gente viu aí um mapa econômico, não é isso? Muito bem, meus amigos, vamos lá para frente. Da 10ª questão, tem um textozinho aí, leia o texto com bastante atenção. Os mapas correspondem a uma representação gráfica de um espaço real em uma superfície plana, como um papel. Em um mapa é possível representar diferentes lugares do planeta, partindo do particular como um bairro, cidade ou estado, e em geral como um país, continente ou mapa mundi. Os mapas são temáticos e são elaborados de acordo com a abordagem do estudo. Dentre os vários tipos existentes, os principais são mapa político, no caso de estado, apresenta o nome do mesmo e sua capital. O mapa físico realiza o mapeamento dos recursos naturais, como vegetação, hidrografia e relevo. E o mapa histórico, mapeamento de acontecimentos históricos, como o Tratado de Tordesilhas e etc. Com base no texto acima e no que você aprendeu em sala de aula, classifique as afirmações abaixo como V, verdadeira, ou F, falsa, e depois faça o que se pede. Então, veja bem, no primeiro item, cartografia é a ciência que elabora os vários tipos de mapa utilizados para várias finalidades, mas principalmente como instrumento de análise geográfica. Muito bem, quem respondeu correto, verdadeiro, a cartografia é a arte ou a ciência de elaborar mapas. No segundo item, um mapa é uma representação gráfica em papel de um espaço geográfico, também verdadeira. Olha que esse item aí está falando muito bem no texto acima. A escala geográfica diz a proporção matemática em que uma realidade espacial foi reduzida para caber no mapa ou numa folha de papel, também verdadeiro. Minha gente, o povo está acertando é tudo. Vamos para a quarta. Há diferentes tipos de mapa de acordo com o aspecto do espaço geográfico que desejamos estudar. Muito bem, verdadeiro. Meus amigos, eu vou dizer, eu gostei dessa aula. Foi bem, vocês acertaram tudo, então de parabéns. Agora tem agenda aí, correção explicativa e revisão do conteúdo para avaliação trimestral. A atividade de casa, simplesmente só isso, estudar os conteúdos para as avaliações. Gente, tá aí mais um lembrete, né, sobre o vírus, sobre o Covid-19. Fique bem atento a essas observações, preste atenção, não vão sair de casa e quando sair usa máscara. Bom estudo, uma excelente avaliação, boa sorte para vocês e valeu por hoje!